Os casais que se separam devem tomar alguns cuidados caso tenham imóvel próprio. Uma nova lei traz novo entendimento sobre o abandono do lar. Veja na reportagem de Letícia Justus. Kátia foi casada durante 9 anos. Quando o relacionamento chegou ao fim, o marido saiu de casa e ela permaneceu no imóvel, comprado pelo casal durante a união. Só depois de 5 anos, eles oficializaram a separação na justiça, venderam o apartamento e dividiram o dinheiro. A gente sempre tinha consciência que o apartamento, mesmo a gente estando separado, o apartamento era dos dois. E aí, quando realmente decidimos que ele não iria mais ficar pagando aluguel, porque ele estava esse tempo todo pagando aluguel, a gente decidiu vender para cada um ter o seu imóvel próprio. Agora, para sair de casa, é preciso ter mais cuidado. Uma nova lei prevê que se um dos dois simplesmente deixar o lar e não aparecer por 2 anos, ele pode perder o imóvel. É que esse seria um caso de abandono de lar e a casa passaria a pertencer apenas a quem ficou na residência. A lei entrou em vigor em junho. Vale para imóveis urbanos de até 250 metros quadrados e para cônjuges e companheiros, desde que quem ficar na residência não tenha outro imóvel. A nova legislação faz parte do programa Minha Casa Minha Vida e alterou o Código Civil. A regra é aplicada, inclusive, quando o bem estiver apenas no nome de quem abandonou o lar. Para não correr o risco de perder os direitos sobre o imóvel, quem sair de casa pode fazer uma declaração em cartório, afirmando que tem interesse no bem, ou usar um método antigo, a separação de corpos, que é um comunicado ao juiz de que o casal não vive mais junto e que um dos dois está deixando a casa. Essa lei veio exatamente para ajudar as pessoas mais humildes, né? Que é muito comum isso acontecer em relação a essas pessoas mais humildes. E com certeza vai facilitar a vida deles, né? No sentido de que, passado 2 anos, de forma fácil, eles já vão poder requerer a propriedade, né, do imóvel, sem ter que entrar com ação para tentar localizar o ex-cônjuge e esse procedimento todo, que é um pouquinho complicado. Bom, a gente recebe aqui no estúdio o advogado Rômulo Sus. Boa tarde, doutor Rômulo. Vamos começar explicando o que configura o abandono do lar? O abandono do lar, ele configura quando o casal em união estável ou casado, um dos dois simplesmente sai de casa e não é na intenção de ruptura da união. Certo. No momento que sai, quer dizer, não tem um prazo, não passa a ser um abandono a partir de 2 anos, 3 anos, 5 anos, no momento que sai, já é considerado como abandono do lar. No momento que ele sai e que ele não solicita ao juiz autorização ou não comunica ao juiz que ele está se afastando do lar, então ele é considerado como uma pessoa que está abandonando o lar. Qual era o grande problema antes dessa lei para se fazer essa divisão do bem ou para ficar para uma das partes? Qual era o problema que existia que acabou motivando essa nova lei? Como a advogada disse, geralmente esses problemas ocorrem mais na população de baixa renda, onde o marido ou a esposa ou o companheiro ou a companheira, eles abandonam o lar e vão embora para outra praça, outra cidade e somem efetivamente. Então a pessoa fica ali cuidando da casa, investindo dinheiro na casa e não tem condições de fazer nada, absolutamente nada com relação à propriedade de imóvel. Então, ela para evitar uma ação prolongada, para se tentar localizar o ex-cônjuge, então aí essa lei veio para facilitar isso. Nos casos dos imóveis mais caros, imóveis de 250 metros, em princípio, esse pessoal geralmente procura um advogado e resolve a situação patrimonial ali. Eu entendo que essa lei ela vai beneficiar mesmo as pessoas de baixa renda. Até por isso, a preocupação de se colocar uma metragem máxima, não é? Seria essa a justificativa? Seria essa a justificativa e também porque no Código Civil, quando se trata de uso capião também, eles trazem as metragens das glebas e dos imóveis que podem ser solicitado ali o uso capião. Existe alguma restrição para que o imóvel passe para o parceiro ou o companheiro que ficou na casa? Existe a restrição, por exemplo, se o imóvel estiver sendo disputado. Então, se a pessoa que saiu de casa, ela comunicou formalmente que tinha interesse
em disputar o imóvel, tinha interesse na partilha do imóvel, então aí essa transmissão de propriedade já não pode mais se operar, porque ele está dizendo que tem interesse na partilha do bem. E também outra restrição é que a pessoa não tenha solicitado o direito de propriedade em um tempo passado, que seja a primeira vez que a pessoa esteja solicitando o uso capião do imóvel. Certo, doutor Rômulo. Vamos saber agora qual é a dúvida de um telespectador sobre o tema de hoje. Meu nome é Luiz Edésio Araújo, sou bancário. O meu questionamento é o seguinte: se o ex-marido alegar que durante esse período de 2 anos comparecia de vez em quando na residência, como é que fica a situação? Doutor Rômulo, esse comparecer de vez em quando faz alguma diferença? Não faz diferença alguma não, porque a questão ali é o abandono do lar. Ele pode visitar a ex-companheira, ele pode ir ao imóvel para visitar os filhos, mas o objetivo dele foi de abandono de lar, desde que ele não esteja disputando a posse do imóvel com a ex-esposa ou ex-companheira, não faz a menor diferença. Quer dizer, não é porque o marido sumiu ou não sumiu, é se ele demonstrou ou não a intenção de ter o imóvel. Exatamente, intenção de partilhar o imóvel. Por que apenas imóveis urbanos? Porque os imóveis rurais já existe a previsão, o Código Civil já contempla a questão do uso capião em imóveis rurais e em imóveis urbanos também. Só que nesse caso, a tônica aí é na questão do abandono do lar. Certo. Como garantir esse direito? A pessoa que ficou na casa, como é que automaticamente ela passa a ser dona após 2 anos morando sozinha na casa? Não, ela faz necessário que ela entre com uma ação de uso capião para que o juiz reconheça efetivamente se essas condições para que ela adquira a posse através do uso capião elas estão atendidas. E a qualquer momento a pessoa que saiu pode demonstrar interesse na casa? Ou tem que ser no momento que ele sai? Não, a qualquer momento. Antes de transcorrer esse prazo de 2 anos, ele pode notificar dizendo que tem interesse na partilha desse imóvel e aí essa lei já não se aplica mais. Esse interesse pode ser através de testemunhas? Não, é melhor ser documentado? O ideal é ser todo documentado, mas ele pode também produzir provas testemunhais, sim. Perfeito. E vamos saber qual é mais uma dúvida de um telespectador. Oi, meu nome é Miguel Rocha, sou consultor. Se o casal for casado em separação de bens e o imóvel estiver no nome de quem saiu do imóvel, a lei também vale? O regime de separação interfere? Interfere, porque a lei ela é clara. Ela diz aqui o imóvel registrado no nome do casal, ou o imóvel de propriedade do casal. Se o imóvel está no nome daquele que abandonou o lar e eles são casados com separação total de bens, então ela não tem direito, a parte que ficou não tem direito. Deixa eu criar uma situação aqui. Essa lei não prejudicaria, por exemplo, a mulher que abandona o lar cansada de apanhar do marido? A mulher que abandona o lar cansada de apanhar do marido, geralmente ela tem uma ocorrência, ela tem testemunha, ela tem uma solicitação de separação de corpos, uma autorização do juiz. O ideal é que tenha. Mas se ela abandona o lar, ela vai ter direito à partilha do bem, ela não vai ter direito ao uso capião. Quer dizer, essa lei não seria uma penalização para quem abandona o lar, né? Não seria uma penalização, não. Seria uma facilitação para quem é abandonado e que toda a conjuntura configura que a pessoa que abandonou o lar não tem interesse em regressar e nem disputar aquele bem. Seria só para regularizar uma situação pendente de propriedade do imóvel. Certo. Vamos conferir mais uma pergunta de um telespectador. Meu nome é Alexandre Ruiz, sou empresário de São Paulo. Essa lei também vale para quem já abandonou o lar há 2 anos? Quer dizer, a pergunta aí seria se ela pode retroagir, não é isso? Isso. Não, a lei ela tem vigência a partir do momento em que ela é publicada. Então, as situações são analisadas a partir do momento que a lei passa a vigorar. Então, só a partir do momento que a lei passou a valer é que a partir daí que são contados os 2 anos. Quer dizer, de uma forma geral, o senhor acredita que venha a facilitar a vida das pessoas, chega em boa hora, vai atender bem a população a que ela se destina, que seria a população de baixa renda? Quer dizer, com essa metragem de 250 metros, eu me arrisco a dizer que não só baixa renda, né, mas vai atender bem a essa população? Vai, eu entendo que o público-alvo dessa lei é efetivamente o público de baixa renda, não chegando aí a atingir imóveis de 250 metros, porque
que hoje a gente vê no plano piloto aí apartamentos de 3 quartos com menos de 100 metros, né? E que valem aí seus 800, seu 1 milhão de reais. Mas eu acho que eu entendo que o objetivo da lei foi atender efetivamente a população de baixa renda. Doutor Rômulo Schuch, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Justiça. Eu que agradeço.